Bom, essa foi a palestra do Anderson Neves. O próximo palestrante que eu vou chamar aqui no palco é o Flávio Carvalho. Uma salva de palmas. Eu lembro a todos que... Pode colocar aqui, irmão. Bom dia a todos. Que a paz esteja com todos vocês. Sou Flávio Carvalho, do canal Evangelista Flávio, e tenho um imenso prazer de estar com todos vocês aqui para falar a respeito de cosmologia das Sagradas Escrituras. Eu trabalho na área de tecnologia há mais de 25 anos, sou especialista em sistemas de triangulação e localização. E desenvolvedor de sistemas... desenvolvedor de sistemas também... de sistemas de localização. Pessoal, eu quero falar aqui a respeito de um assunto que diz respeito, parece que não, à nossa vida. A maior pergunta que todo ser humano, quando começa a ter consciência de si mesmo, que ele se faz: por que estou aqui? Para onde eu vou? O sentido da vida. São perguntas que, por mais que as pessoas tentam dizer, eu responderei para mim mesmo mais para frente, são perguntas que realmente ficam e acompanham a nossa vida. A cosmologia bíblica, que é o assunto que eu vou abordar, aqui fala de Jó 38:14, quando o próprio Deus fala com Jó, e num determinado momento ele fala: a terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo que nela se vê como uma veste. Então aqui nós temos um sinete, tipo um carimbo, num selo, mostrando o formato que foi apresentado pelo Criador para Jó. Esse seria o primeiro versículo que eu gostaria de dar ênfase. Existe um adágio ciceroniano que diz o seguinte: Necide falsi dicere audet, necide vere no audet. Tradução: não ouse enunciar falsidade. Não ouse silenciar o que há de verdade. O movimento Terra Plana, que de uma certa forma eclodiu e está crescendo, não faz nem uma década, vem-nos a seguinte pergunta: foi-nos anunciado ou enunciado uma falsidade e silenciada uma verdade, e talvez por isso, em consequência, estamos passando por uma transformação da consciência. Toda a revolução do pensamento humano, ele tem na sua história marcas, e a história se repete. Não ignoremos o passado, para que não corramos o risco de repeti-lo no futuro. Esta questão do formato da Terra. Que me importa o formato que a Terra tem? Eu continuo ainda tendo que trabalhar, pagar meus impostos, tendo os mesmos problemas. É o que nós vamos analisar profundamente, agora neste momento, sobre esta questão. Sobre as Sagradas Escrituras. A Bíblia, ou as Sagradas Escrituras, composta de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Levou mais ou menos 1.400 anos para ser escrito, por autores, principalmente do povo hebreu, judeu,
em vários lugares, em vários contextos de impérios, recebendo e dando uma prova da inspiração de um único inspirador, o Criador. A harmonia que estes livros contêm e a história que ele traz de 3.400 anos a mais, desde o passado até aqui, de várias civilizações, vários costumes, várias ocorrências. É o livro mais publicado, impresso, discutido, traduzido da história da humanidade. É o livro que causou mais impacto. Impérios subiram, impérios declinaram, as Sagradas Escrituras continuam até os dias de hoje. Em pleno mundo moderno, que se diz totalmente autossuficiente do conhecimento da ciência, em pleno século XXI, tentam de todas as maneiras dizer que as Sagradas Escrituras é um livro sem qualquer utilidade. E não adianta, nós vemos o impacto dela na história. Teve impacto na Revolução Francesa, quando o Robespierre, em vozes estridentes, em plena praça pública da França, dizia: não existe Deus, abolimos Deus, morreu Deus, e queimou as Bíblias em plena praça pública no final do século XVIII. E ali, por 3 anos e meio, proclamou o ateísmo por toda a França, mas não deu certo. 3 anos e meio depois, as Sagradas Escrituras voltavam ao cenário, as sociedades bíblicas voltavam a florescer em toda a Europa e depois na América e em todo o mundo. Não deu certo. Por quê? Tentaram dizer que Deus não existe, a Bíblia é mentira, e queimaram ela em praça pública. E não aconteceu o que eles disseram que ia acontecer, que não existiria mais esse tipo de coisa. Voltou, e hoje muitas pessoas, milhares de vidas testemunham o impacto deste livro em suas vidas. Ela traz história, conselhos, experiências, coisas que se repetem e que faz parte da vivência do ser humano. Ela revela um Criador, ela revela um propósito para cada um de nós. E o formato da Terra, ele está intimamente ligado com a identidade de que nós temos um Criador. Nós temos alguém que realmente nos conhece, olha por nós. Não somos obras de um acaso. Não somos poeira das estrelas, nem viemos do caos. Somos a coroa da criação. O homem é a coroa da criação. Tudo que existe e foi feito para nós, para nos agradar, para que nós tenhamos um propósito. Isso foi perdido porque o homem se afastou e se rebelou de Deus. Aqui nós temos uma visão resumida em forma de gráfico do que seria a cosmologia hebraica. Trata-se de uma grande cúpula, que é chamada de firmamento ou domo. Acima dela existem as águas primordiais. No meio dela existe a expansão, os ares, que é conhecido como atmosfera. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas, que são estrelas errantes, compõem parte do reino da Terra. Compõem toda essa parte da cúpula. A terra, os continentes foram tirados do meio dos mares e abaixo da terra existe pilares, fundamentos que mantêm toda essa estrutura e também os oceanos ou abismos abaixo da terra. Incrivelmente, algumas divulgações mais recentes de alguns cientistas estão falando que o universo é uma grande esfera e que tem um limite como uma barreira de vidro. Publicação oficial que já está saindo. Outras publicações, existe uma grande quantidade de água, talvez mais do que os mares, debaixo da terra. Essas publicações, você pode digitar as palavras-chave no Google e vocês vão verificar que já existem algumas publicações de cientistas admitindo isso. Como alguém certamente uma vez disse,
Os cientistas estudam séculos para, no final de tudo, chegar à conclusão que alguns poucos teólogos tinham razão. Primeiro dia da criação, o livro de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Esse é o primeiro dia narrativa de Gênesis. Segundo dia, e disse Deus, haja uma expansão, olha lá, uma espécie de um domo, né? No meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Então, formou-se uma espécie de uma bolha, né? Esse é o domo, e dentro dele criou-se um espaço, a expansão. Acima, água, embaixo, água. Interessante que na Itália eles estão criando fazendas para cultivo de vegetais, legumes, e o que eles utilizam no mar, que eles estão fazendo, dentro das águas do mar. Eles criam domos com expansões e ali tem a cultura e tem dado muito certo. Então são verdadeiras fazendas de culturas de fazenda de legumes debaixo das águas com formação de domos que cria esse espaço chamado expansão. Quer dizer, na prática dá muito certo. No quarto dia, eu pulei o terceiro dia, que foi, na verdade, a criação dos vegetais. No quarto dia, nós temos aqui o que Deus falou, no quarto dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para o governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas, e Deus pôs as estrelas na expansão dos céus, né, para iluminar a terra. Então, o quarto dia é a criação desta parte que nós vemos na noite ou do dia. Do dia, o sol, ele ofusca e nós não conseguimos ver as estrelas. A lua, nós conseguimos ver de dia, mas somente o sol e a lua, as estrelas não. E as estrelas nós vemos de noite. Isso foi feito, segundo a narrativa bíblica, no quarto dia. Se as estrelas estão a trilhões de quilômetros daqui, milhões de anos-luz, centenas de milhares de anos-luz, significa que elas só começariam a aparecer depois de muitos anos. Quer dizer, Deus criou no quarto dia, elas depois de muitos anos é que começaria a se ver a luz delas. As estrelas estão muito mais próximas de nós do que realmente nos foi ensinado, nos foi dito quando nós estávamos nos primeiros anos da escola. As estrelas, elas são fenômenos de sonoluminescência que estão no firmamento. E com uma câmera boa de zoom, você vai perceber que as estrelas, elas têm um fenômeno que parece que elas estão no meio das águas. Isso é bastante verificável e constatável para quem tem uma câmera com bom zoom, é possível ver isso aí. E esta é a cosmologia bíblica, então ela está dizendo que a terra é um reino, né? Provas bíblicas sobre uma terra estacionária, plana e também coberta por um domo, né? Nós temos as Bíblias mais antigas, antes da década de 50, esta é uma Bíblia publicada antes da década de 60, né, de 1959, um ano antes do surgimento da NASA. Ela mostra aqui, na página à esquerda, em Deuteronômio 34,
essa mesma concepção da cosmologia bíblica, né? Um domo, a expansão, as estrelas dentro da expansão, na parte mais alta das camadas da átomo, e a parte que é composta dos continentes, os mares, as águas, os fundamentos da Terra, como algo estacionário. A Terra está parada, né? Todos os experimentos científicos que foram realizados, todos eles denunciaram que a Terra está imóvel, parada, né? Não há nenhum experimento que foi feito que comprovou que a Terra esteja em movimento. Todos os experimentos empíricos comprovam que a Terra está parada. Os experimentos de interferometria, feitos por Michelson e Morley, os experimentos por Sagnac, enfim, Sagnac, temos o experimento também que foi feito por George Ayres, conhecido por George Ayres Falery. Ele também, todos eles comprovavam que a Terra é que está estável, parada, e que as estrelas, e tanto o Sol como a Lua, é que estão em movimento. E a Bíblia já mostrando isso há muitos milhares de anos. Em Ezequiel 1:22 diz: sobre a cabeça dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento. A palavra firmamento em hebraico é hakia, que significa algo expandido para fora, em formato como de uma cúpula, né? Ou jug também, que é redondeza. E diz que havia acima da cabeça deles um firmamento com aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E Jó 37:18 diz: estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido. Então esse firmamento, ele é sólido, ele é uma barreira. Até mesmo dentro do princípio da lei de Boyle e Mariotte, que dois meios de pressão de gases diferentes, que existe um meio físico que contenham eles em lados diferentes, eles se mantêm. Se você ligar, vamos dizer, dois bujões, um com uma pressão e outro com a outra, e você ligar um com o outro, o meio tende a se estabilizar, ou seja, a pressão maior de gases que está no bujão 1 vai tentar equilibrar com a pressão de gases que está no bujão 2. Se nós vivemos numa terra esférica, como supostamente se diz, que aqui tem uma atmosfera e lá para cima é vácuo, esse vácuo inexoravelmente puxaria toda essa atmosfera para fora. E o domo, ele é condizente até com o princípio físico da lei de Boyle e Mariotte, porque ele é um meio físico contendo a atmosfera, como diz a criação, né? Ele é firme como espelho fundido. E se ele é de cristal, como a própria Bíblia diz que é, justifica também toda a cosmologia magnética e elétrica da Terra, que outros preletores aqui vão explicar para vocês. Então, a Bíblia, falando há mais de 3.000 anos atrás, escrita pela inspiração, dizendo o que é e o que não quer aceitar, como disse lá no início a primeira frase. Não ouse enunciar uma falsidade, não ouse esconder uma verdade. No final desta palestra, nós vamos deixar aqui uma interrogação para cada um de nós, para entender por que será que está acontecendo isso. Aqui no Brasil, em outros países, este movimento está crescendo, de pessoas que vão investigar, que vão ver por si mesmos, estão falando mentira ou estão falando verdade? É um globo ou é plana? Ou como que ela é? Por que será que está havendo este crescimento na questão de questionar a cosmologia? Nós temos aqui mais algumas passagens. Jó 26:10. Marcou um limite circular sobre a superfície das águas em redor e até os confins da luz e das trevas. Então você vê que a cosmologia, ela fala que a Antártida, que é conhecido e divulgado como continente, na verdade não seria um continente, seria toda a parte limite do círculo da redondeza da Terra. A Terra da Bíblia, a Terra plana, ela é redonda. Ela não é esférica, mas ela é redonda. Porque uma moeda é redonda, mas é plana. Um círculo, ele é redondo, mas não é esférica.
Então, se alguém perguntar para ti, a Terra é redonda? Sim. Ela não é uma esfera, ela é redonda como uma moeda. Ela é redonda como um disco. Por isso que é possível fazer a circunnavegação, tanto de oeste para leste e de leste para oeste. Mas já não é possível fazer uma circunnavegação indo somente para o sul, abaixo de latitudes menos 60, que é proibido, né? Não pode ir além de menos 60 ou acima de mais 78, se eu não me engano, 80. Quer dizer, não existe voos que faça sul direto, contornando o suposto Polo Norte e voltando para o norte. Nunca houve na história esse tipo. Por quê? Se é uma borda, não tem como fazer esse tipo de trajeto. E não é visto esse tipo de trajeto. E a cosmologia bíblica exatamente está falando que é um limite. É os confins da terra, é os confins da luz e das trevas. Em Amós 9,6 diz, ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóboda, cúpula, domo, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Né? Domo ou firmamento, que é essa parte da cúpula. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se o firmamento fosse revelado para toda a humanidade, Deus estaria implícito, porque não teria como explicar a existência de um grande firmamento, a terra funcionando como um grande motor, tudo muito bem ajustado, sem admitir a existência de Deus. Agora, o globo não tem que admitir a existência de Deus. Veio de uma explosão, Big Bang, de um átomo primordial, 14,5 bilhões, 14,8 bilhões, se expandiu, e a Terra foi formada de uma massa coronária do Sol, há 4,5 bilhões de anos, e por um acaso, por coincidência, aqui uma ameba passou a se reproduzir, e ela saiu do mar, depois em forma de uma criatura, e viramos nós, né? Com inteligência, com sentimento. Isso tira Deus da equação, né? Mas, a partir do momento que a pessoa entende a cosmologia verdadeira da Terra, você tem um propósito aqui na Terra. Você não é obra do acaso. Existem leis de justiça de um Deus Criador. Existe propósito para a tua vida. Você não está só, você tem um Pai. Você tem um Pai celestial. Se a humanidade chegasse a essa conclusão em forma mais massiva, muitas das guerras sangrentas que foram promovidas por ideologias e sofismas nefastos, como teoria da evolução, a lei do mais forte, onde milhões e milhões de pessoas morreram em guerras cruentas. Nós vemos a África ali, a fome com os nossos irmãos. Haveria um entendimento que nós não somos descendentes de macaco, nem somos descendentes de acaso, mas nós somos todos primos e família. Mudaria muito e bastante. Cada um de vocês que estão sentados aqui são parente meu. Eu sou parente de vocês, são meus irmãos, são meus parentes. Mudaria muito. Mas, a partir do momento que vem essa teoria nefasta, de teoria da evolução, de que nós viemos do acaso, é cada um por si. Não existe Deus, é a lei do mais forte. E aí é a desgraça do domínio do homem sobre o homem. Ah, mas por que então eles estão nos tentando ocultar isso? Exatamente porque em toda a história das civilizações, a forma de domínio do homem sobre o homem foi através da informação. A informação, quem tem mais poder. Quem tem menos poder. A escravidão sempre foi imposta desta forma. Né? Então, a cosmologia bíblica, ela retoma essa importante pergunta. Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? Qual é o propósito que você tem nesta vida? Quando você vê coisas evidentes que mostram ou que levantam essa questão e te dão a resposta dessa questão, eles quem? Os que querem dominar, não querem que você saiba.
porque vai ser mais difícil de dominar sobre pessoas conscientes, pessoas que sabem que existe um Pai, um Criador. Muito bem, continuando. Quando fixava o mar o seu termo para que as águas não transpassassem seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, a terra tem fundamentos, não consegue se sondar os fundamentos da terra. O máximo que se cavou até hoje foi 11, 12 quilômetros abaixo da superfície da terra. E Deus também desafia quem quer sondar acima das mais altas altitudes, lá onde estão as estrelas e os astros. Não tem como chegar lá. Existe uma camada conhecida como plasmosfera ou termosfera que atinge temperaturas superiores a 20 mil graus centígrados do plasma. E isso é por causa de uma configuração eletromagnética da Terra. A Terra é magnética. E esse tipo de energia, esse tipo de sistema está também sendo ocultado, porque ele é uma energia livre, do qual nós não precisaríamos estar escravos da energia suja. Nós não estaríamos escravos dos senhores do mundo que querem nos dominar, porque nós todos teríamos gratuitamente energia livre, tendo consciência desse sistema de energia autossuficiente, que é o sistema que Deus nos criou e nos deu. Muito bem, isso eles ocultaram de nós. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio das águas subsiste. Eles quem? Quem não quer aceitar Deus, quem não quer aceitar a verdade, quem não quer admitir a realidade. Essa questão da cosmologia está ligado com uma rebeldia. É uma rebeldia do homem se sentir autossuficiente e dizer, não preciso de Deus. Eu sou só autossuficiente. Eu sou Deus. É, na verdade, uma disputa entre o bem e o mal. E isso está vindo à tona agora, nestes últimos dias. E eu vou mostrar mais um motivo, por que está eclodindo no próprio sistema uma fissura dentro do sistema, uma rachadura. E essa rachadura está cada vez mais aumentando, está num estado exponencial. Essa Flatcom, nós tivemos alguns problemas para conseguir fazê-la, porque houve tentativa de sabotagem para que nós não fizéssemos. Por quê? Porque o sistema sabe que esta coisa que começa pequena é como uma bola de neve. E cada um vai chamar curiosamente, por que será que aquela pessoa agora se tornou terraplanista? Poxa, eu tenho ele em autoestima, consideração. Será que ele ficou louco? Ou será que existe alguma coisa realmente que eles estão vendo que nós não estamos vendo? Então eles sabem disso, eles estão tentando brecar, né? Então Deus estendeu a terra sobre as águas. Isso significa esticou. É como algo realmente plano, não algo esférico, né? Louvai céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Salmo 148, verso 4. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Domo, firmamento, água. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, né? Quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Ó, a face do abismo, as águas plana, água naturalmente, a física natural, a água é plana. Ele, Deus o Eterno, traçou um círculo formando o limite da terra. Então são provas bíblicas sobre. Agora Isaías 40, 22, em 5 versões. Este versículo de Isaías 40, 22 é muitas vezes utilizado até pelo sistema religioso que acredita na terra bola, para tentar justificar que a Bíblia já falava da terra em formato de globo. Acontece que em Isaías 40, 22 não fala a palavra globo, embora algumas versões traduzam, ele está sentado sobre o globo da terra. Mas várias versões, a NVI, por exemplo, nova versão internacional, ele se assenta sobre acima da cúpula da terra. A Almeida Corrigida Fiel, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. A King James, ele é o que se assenta sobre o círculo da terra. A Bíblia de Jerusalém também, a mesma coisa. A Bíblia católica. Aquele que domina acima do disco, jug, que é a palavra hebraica, terrestre. Ele está sobre o círculo da terra, a Bíblia de Jerusalém. Agora, será que Isaías, o profeta, não sabia a diferença entre um globo e um círculo?
Sim, ele sabia. Em Isaías, capítulo de número 22, verso 18, ele diz assim: ele embrulhará como uma bola, kador, que é a palavra hebraica bola, e o atirará num vasto campo, falar rolar. Ele sabia a diferença de uma esfera, e existe o termo hebraico para a esfera, kador, e o termo hebraico para um círculo compassado, que é jug. A palavra que está, ele está acima do disco, ou é círculo, jug, e não kador. Se fosse kador, sim, aí é uma esfera, mas é jug. Então, essa questão de se utilizar Isaías 40, 22, para tentar provar que a Terra é um globo, é muito frágil e totalmente sem qualquer exegese. A exegese bíblica no hebraico mostra que se trata de um disco, ou máximo a redondeza da cúpula. Deus está acima da cúpula, mesmo porque diz que ele estendeu os céus como uma tenda. Uma tenda, a cúpula tem uma forma de uma tenda, né? Bom, para nós falarmos sobre o dilúvio, como é que aconteceu o dilúvio numa terra bola? Gostaria que aqueles que são cristãos criacionistas e que ainda acreditam na Terra em forma global, de esfera, explicasse o dilúvio numa esfera. A esfera encheu de água, é isso, e não tinha mais limite. Ela podia crescer sem limite, porque o espaço não tem limite. Mas no formato da Terra real, da Bíblia, e que nos mostra, vieram águas de cima, as águas primordiais de cima, e as águas das fontes do abismo de baixo. E encheu todo ele até acima dos mais altos picos da terra. Por mais de um ano aconteceu isso. Isso justifica as grandes erosões e também a fossilização de vários tipos de répteis que hoje existem. Bom, existem mais vários versículos que provam a respeito da Terra plana. Este mapa do século XIX é um mapa que fala, mostra o formato da Terra segundo o modelo plano e a Antártida sendo os limites da Terra, no final do século XIX. Aqui nós temos a Heliodon, que é um simulador do Sol em movimento, mostrando as sombras, né? E agora, para nós finalizarmos, Jeremias 16, 19 fala de uma profecia que vai ocorrer no reino messiânico do Messias Jesus, que em aramaico, Yeshua HaMashiach. A ti virão os gentios, desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito. Quando toda a verdade que há de vir, não há nada oculto que não venha ao conhecimento. No reino messiânico, toda essa consciência da realidade do qual nós vivemos, sobre uma terra plana, feita por um Criador, e que nós somos a obra da criação de Deus. Quando toda essa realidade, que já está começando a acontecer nestes últimos dias, ela se tornar o conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar, muitos vão falar e dirão isso. Nós aprendemos tantas coisas que agora nós vimos que eram inúteis. Que nós tínhamos vindo do macaco, que nós tínhamos vindo de uma explosão, do caos, e vimos que tudo isso não aproveitou nada, só trouxe guerras, falta de amor, falta de propósito, desunião e desgraça. É isso que o inimigo do Deus Todo-Poderoso quer. Mas a consciência da terra plana é um movimento que não vai poder parar, porque ele está surgindo da realidade, da verdade, e as pessoas todas nascem com essa pergunta: por que nasci? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha vida? Quando você encontra essa resposta, tudo se faz novo, tudo melhora. Nós vemos pessoas que saíram da sarjeta quando descobriram que a terra era plana. Eu tenho testemunho de várias delas. Não é questão de religião, é questão de consciência. Uma coisa leva à consciência de outra. A partir da realidade daquilo que você está vendo, o Criador está bem mais próximo de você do que você pensa. Basta olhar para cima
e falar com Ele, porque Ele está acima da cúpula da terra e esta realidade tentaram ocultar de nós. Bem-vindo à Terra Plana. Toda a honra ao Criador. O Gilberto vai usar uma